Rádio Sines. Hoje vamos aqui estrear um programa que será emitido todas as quartas-feiras às 11 da manhã e será conduzido pelo Filipe Raposo e também pelo António Brás. Cá estamos juntos depois da noite eleitoral aqui no estúdio da Rádio Sines. Bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Aliás, como tínhamos dito na noite eleitoral, as eleições não acabavam naquela noite. Este ato eleitoral em particular, há aqui uma série de fatores que derivam do facto de não haver uma maioria. É a primeira vez que sucede em Sines o presidente eleito não ter maioria no executivo camarário, e isto projeta aqui uma série de possíveis soluções. Mas antes disso, queria aqui também abordar uma questão que ficou em aberto na noite eleitoral, que foi a questão da abstenção. A abstenção tinha vindo em 2013, portanto no primeiro mandato em que o PS assumiu os destinos do governo local, tinha sido 56%, 57%, depois em 2017 baixou para 52%. Isto é normal quando um executivo é reeleito, gera normalmente alguma estabilidade e diminui o número de votantes. Depois em 2021 foram 49,75% e eu na noite eleitoral no início disse: se esta noite passarmos dos 50% já é uma vitória, porque pelo menos metade das pessoas votaram. E passámos, felizmente passámos largamente, foi cerca de 61%, foi uma votação considerável, já não se fazia sentir em Sines há algum tempo, e este foi um dos bons, talvez a primeira boa notícia da noite eleitoral. Filipe, passaríamos talvez aos resultados finais, que não conseguimos com tanta certeza na noite eleitoral, mas hoje, passado uma semana e meia, já os resultados, não digo que estão frios, mas já estão mornos. Então, olá a todos, ao nosso auditório, aos nossos colegas de painel e a todos aqueles, naturalmente, que nos acompanham e que nos vão acompanhar todas as quartas-feiras. Em relação a Sines e à Câmara Municipal, o PCP do Álvaro Beginha, como eu disse, no programa da noite eleitoral, tem 40,72% e tem 2.989 votos e tem 3 mandatos, 3 vereadores. O Movimento Mais tem 23,37% e tem 1.715 votos, com 2 vereadores. O Partido Socialista tem 16,61% com 1.219 votos, com 1 vereador. A coligação do PPD-PSD-CDS-PP tem 12,14% com 891 votos e 1 vereador. O Chega tem 5,65% e 415 votos e nenhum vereador. E temos 0,82% de 60 votos brancos, e nulos temos 0,69% com 51 votos brancos. Isto é o resultado para a Câmara Municipal. Se calhar podemos analisar o da Câmara e depois passávamos para a Assembleia e para a Junta, se calhar era mais fácil. Esta questão da Câmara não ter maioria poderá ser um problema para a governação ou não? Pode ser, obviamente que sim, pode ser. E pode ser... Pode não ser ou pode ser muito, muito, muito grave. Eu não sei se querem analisar já esse cenário, a possibilidade desse cenário. Sim, podemos avançar. Ou se devemos aqui, se calhar, falar um bocadinho sobre também o que foi este cenário, o que é que resultou daqui, o que é que levou a isto. Pronto, o que é que temos aqui? Primeiro, aquilo que o Filipe estava a dizer, isto efetivamente, houve um vencedor claro esta noite, que passou esta noite eleitoral, este ato eleitoral, que foi Álvaro Beginha. E foi sobre vários pontos de vista. Desde logo há um que é fundamental analisar. Dentro dos candidatos à Câmara Municipal de Sines, ele registou a maior vitória e foi substancial. Não atingiu a maioria, mas ainda assim ele teve 41% para a Câmara Municipal, a CDU teve 41%, para a Assembleia Municipal teve 32,5%, e depois para a Assembleia de Freguesia, portanto, Junta de Freguesia, teve 32%. Portanto, ele é claramente o vencedor, não só da noite eleitoral, como dentro da própria CDU. E até terá tido aqui um efeito de arrastamento dos outros candidatos. Portanto, isto ficou mais ou menos claro. É depois um duplo vencedor, resultante do facto de, em Santiago do Cacém, a CDU não ter ganho. Portanto, o quartel-general da CDU, neste momento do litoral alentejano, é aqui em Sines. Depois também, porque a CDU já há cerca de 30 anos que não ganhava a Câmara Municipal de Sines,
o que também é um facto relevante, numa altura em que a CDU, do ponto de vista do eleitorado, menos nas autárquicas, mas também nas autárquicas, e foi um dos derrotados da noite eleitoral a nível nacional. Eu, assim de memória, sei que recuperaram 2 câmaras municipais, foi Sines e foi Aljustrel, se não me falha a memória, portanto, e acho que não recuperaram mais nenhumas e até perderam algumas. Portanto, tudo isto faz do Álvaro Beijinho um claro vencedor da noite eleitoral. Sobre isto, acho que não resta dúvida nenhuma. Depois, aqui as outras forças políticas. Aqui, contrariamente ao Álvaro Beijinha, aqui o Gonçalo Naves, foi o menos votado dos 3 candidatos do MAIS, que para a Câmara Municipal de Sines teve 23%, ainda assim mantiveram os dois vereadores, não deixa de ser importante, e continuam a ser a maior força da oposição, portanto, teoricamente são os líderes da oposição. Para a Assembleia Municipal de Sines tiveram 23%, portanto, 27%, quanto aos 23% teve 27%, e para a Assembleia de Freguesia de Sines também 27%. Eu não estou a falar do Porto de Covo, porque o Porto de Covo é aqui um fenómeno totalmente distinto de todos os outros, porque o Zé Pedro Assénio simplesmente obliterou todos os candidatos, todas as forças, e nem sequer é comparável com nada do que estamos aqui a falar. Portanto, aqui a questão do MAIS, vai ser curioso acompanhar os próximos tempos do MAIS, porque para além daqui algumas configurações possíveis na Câmara Municipal de Sines, em que o MAIS, eu penso que forçosamente vai ser uma das... Para já é desde logo uma das possíveis configurações do ponto de vista de fazer coligações governativas, se forem por esse caminho. Agora, dentro do próprio MAIS também vai ser curioso ver o que é que se poderá passar a partir daqui, porque o certo é que das várias candidaturas há quem não sai vencedor, mas sai com um posicionamento reforçado dentro do movimento, contrariamente a quem tem sido o líder do movimento até hoje. Portanto, eu creio que poderemos provavelmente esperar algumas alterações internas dentro do movimento, e isto é normal, resulta nos processos eleitorais estas questões. Depois, aqui rapidamente, o Partido Socialista. O Partido Socialista, mais ou menos, as candidaturas estiveram em linha. A Câmara Municipal teve 17%, a Assembleia Municipal teve 18% e a Assembleia de Freguesia teve 18%. Eu na noite eleitoral, tive algumas dúvidas se a atual vereadora e futura vereadora Filipa Faria, se seria uma futura vereadora Filipa Faria. Ela já anunciou publicamente que sim, que irá assumir, pelo menos irá tomar posse, irá assumir funções. Tinha aqui algumas dúvidas, desde logo porque o Partido Socialista apresentou listas com gente muito nova, que dá a entender claramente que o partido se-á reerguer a partir daquela juventude, daqueles quadros mais jovens, daquela juventude. Ficou ali alguma dúvida quando acabou a noite eleitoral se a Filipa Faria se iria até assumir funções, se abdicaria a favor do número 2 e se ia começar a surgir a reconstrução, se íamos começar a assistir à reconstrução do novo Partido Socialista, que foi o derrotado da noite, ao contrário do Álvaro Beijinha. O Partido Socialista foi o derrotado da noite sob qualquer ponto de vista, exceto o Porto de Covo, que é a tal exceção. Portanto, não há nada na noite eleitoral que nos permita duvidar que o Partido Socialista foi um dos derrotados. PSD, também mais ou menos em linha, o candidato à Câmara Municipal teve 12, a Assembleia Municipal teve 13, a Junta de Freguesia teve 14, portanto estão aqui mais ou menos em linha. PSD tem um candidato que, sendo independente, como aliás ele reforçou várias vezes, também vai ser curioso perceber o que é que o PSD, enquanto estrutura partidária local, vai fazer com esta votação. Se entende que este é o embrião de começar a construir uma solução a longo prazo, ou se, mais uma vez, como aconteceu em eleições anteriores, se vai desbaratar este resultado eleitoral. Tem alguns eleitos, até, eu diria que até bastantes, e são imensos comparativamente com o que tinha, que era nada. Sim, portanto também aqui, foi um dos vencedores. Foi um dos vencedores, sobre esse ponto de vista foi um dos vencedores, ou seja, tem possibilidade de começar a construir uma solução alternativa do ponto de vista da oposição. Por fim, o Chega, o Chega tem uma votação muito aquém do que fazia supor até pelos resultados legislativos. Eu acho que todos sabíamos que havia, aqui a dúvida era se a marca do Chega, o que chamam a marca Chega, com o André Ventura, enfim, se teria algum impacto sobre os resultados eleitorais. Verificou-se que foi diminuto esse impacto a nível nacional, e particularmente em Sines. Ainda assim teve o dobro dos votos que tinha tido. Partiu de uma base muito baixa,
partiu de uma base muito baixa, conseguiu quase o dobro dos votos, enfim, é aquilo que é. Eu com este resultado estão 400, 500 votos, tenho dificuldade em falar em vitórias, mas o Chega tem uma coisa que é uma vitória, tem um eleito. Foi a primeira vez que o Chega teve um eleito em Sines. Portanto, também aqui é uma derrota, ainda assim tem pequenas vitórias. Portanto, resumindo, Álvaro Beginha, claro vencedor da noite, Partido Socialista, claro derrotado da noite, e depois aqui algumas decepções aqui do ponto de vista eleitoral, pelo menos no que era a minha leitura da campanha. Eu pensava que o PSD ia ter mais votos, eu pensei que o PSD poderia disputar um segundo vereador, francamente pensei. Quanto ao Chega, não tive grande dúvida que seria mais ou menos isto, mais 200, mais ou menos 200 votos, não teria grande dúvida. O resto mais ou menos foi em linha com aquilo que eu perspectivava. Não é que a gente tenha uma bola de cristal, mas aquilo que vamos sentindo, que vamos ouvindo as pessoas falarem. Portanto, existe aqui algumas o futuro de todas estas, e isto é normal, das noites eleitorais resulta sempre alterações do ponto de vista das estruturas locais. A própria CDU que ganhou, a CDU é um facto curioso nesta noite eleitoral, lá está o efeito Álvaro Beginha. A CDU ganha estas eleições com uma estrutura partidária local muito, muito fraca. A CDU, fruto de não estar no poder há muito tempo, fruto daquilo que todos sabemos, a CDU, apesar de nos últimos anos começa-se a notar outra vez alguma juventude a aproximar-se da CDU. Mas a CDU, particularmente aqui em Sines, o afastamento do poder de tantos anos, tem uma estrutura muito fragilizada. Vamos ver se agora este resultado eleitoral se permite alavancar e robustecer esta estrutura local. Também vai ser uma das coisas que iremos acompanhar. Filipe Raposo. Então, em relação aos resultados para a Câmara Municipal, e muito rapidamente, como eu disse, é uma vitória do Álvaro Beginha. O Álvaro Beginha, quando chegou a Sines e anunciou a sua candidatura, alterou completamente o cenário político local. No meu entendimento, o PSD e o MAIS, principalmente o Movimento e o PSD, tinham um eleitorado que o Álvaro Beginha foi buscar quando apresentou a sua candidatura, e o Movimento e o PSD foram claramente prejudicados do ponto de vista eleitoral com a candidatura do Beginha. A certa altura, como é óbvio, começa a haver aquele sentimento de mudança, e algumas pessoas naturalmente podem não ter a certeza que vai haver mudança para a CDU, mas naturalmente as pessoas percebem que vai haver uma mudança, não é? Eu acho que inicialmente essa mudança era para o MAIS, ou até mesmo para o PSD e para o CDS, havia também esse sentimento. Também tenho a convicção que se o Álvaro Beginha não apresenta a sua candidatura, havia uma surpresa naturalmente entre o MAIS e a candidatura do PSD e do CDS, e os resultados eram claramente diferentes. E também aproveito para dizer que os resultados não foi por falta de trabalho, e como eu disse na noite eleitoral, o MAIS tem uma boa campanha. O PSD também tem uma boa campanha, é caso para dizer, e em bom português, fartaram-se de trabalhar, não é? Mas a política tem destas coisas. E a campanha do PS também não foi uma má campanha. E a campanha do PS também foi bom, e até do ponto de vista da mobilização, sim. tiveram dias que andaram na rua com muita gente também, e não se percebíamos que o PS ia perder votos. Eu pessoalmente nunca achei que ia perder tantos, até achei que a coisa ia ficar mais ou menos equilibrada, mas é estes fenómenos que se criam muitas vezes sem ninguém perceber, e depois no final dá este resultado, e é claramente, e digo com toda a convicção, é claramente o mérito do Álvaro Beginha. Agora, em relação à constituição da Câmara, importante dizer o seguinte, que há várias pessoas já me questionaram sobre isso. Mas agora não tem maioria, não consegue governar. Consegue governar sem maioria. Consegue governar sem maioria em Sines, como se consegue governar em muitas câmaras deste país sem maioria, e conseguiram governar. Depois
há outra coisa que algumas pessoas dizem, alguns até para criar aqueles fantasmas, não aprova o orçamento, não consegue governar. Consegue governar em duodécimos, é mais complicado, mas também já aconteceu e podemos aprofundar mais esse tema. Agora, como é óbvio, é mais confortável para qualquer Presidente de Câmara poder ter aqui algum acordo inicial que lhe permita ter um mandato mais descansado, não é? Mas também pode ponto a ponto, situação a situação, fazer aqui algum acordo. Agora, se me perguntarem do ponto de vista das coligações, o que é possível, umas eu acho que neste momento não são tão... não há grande possibilidade que possa haver. Agora, por exemplo, com o PS, talvez seja natural, até por alguma proximidade que pode haver aqui uma coligação com o PS. O Brás disse que a vereadora Filipa vai assumir funções e até havia a expectativa, e eu também falei disso. Agora também vamos ver quanto tempo é que lá vai ficar. A vereadora Filipa, como outros vereadores, não é só a questão da Filipa. E atenção, não tem mal nenhum nisto. Às vezes até é um ato de inteligência saber sair e permitir que o partido se organize e vá a eleições daqui a 4 anos, porque daqui a 4 anos há eleições. Por exemplo, se a Filipa e outros candidatos se não estão interessados em ser candidatos daqui a 4 anos, e se as segundas linhas, também é importante que o número 2, não é, possa dar essa continuação, porque se o número 2 também não são soluções para daqui a 4 anos, pode haver então um trabalho político de suporte ao partido para daqui a 4 anos poderem criar outra alternativa. E também é uma renovação exatamente, por isso partido. Por isso acho que está tudo em aberto também. Mais uma vez, foi na noite eleitoral e agora também tudo em aberto, mas eu pessoalmente duas notas importantes. Primeiro, o homem consegue governar sem maioria. E o outro ponto, tenho algumas dúvidas que algum vereador da oposição vá ter pelouros a tempo inteiro. Pode haver um acordo, mas pelouros a tempo inteiro não me parece. Vamos deixar aqui a opinião do Brás sobre as possíveis coligações para daqui a pouco. Fazemos agora uma pausa na nossa emissão. Pronto, então vamos seguir com o António Brás. Bom, então... O que é que resulta desta noite eleitoral? Portanto, perdão, como o Filipe já tinha dito, portanto, a CDU tem 3 vereadores, ganhou as eleições e para ter maioria, necessitava de 4. Qualquer configuração é possível. Portanto, a CDU pode governar. Há aqui várias situações. A CDU pode fazer um acordo de governação, convidando 1 ou até 2 deputados, vereadores, por exemplo, pode chegar junto do Mais e convidar os 2 vereadores eleitos do Mais para assumirem pelouros, e são 5 vereadores. Ou pode fazê-lo com o PS, 3 mais 1, 4. Pode fazer isso com o terceiro? Pode fazer com quem quiser. Pode fazer com o PSD, 3 mais 1, 4. Portanto, pode-se coligar com qualquer um, e até se podia, no limite, coligar com todos, e ter 7 vereadores com pelouros atribuídos. Pronto. Agora, há aqui várias formas de governar. Esse é um cenário possível. Como o Filipe disse muito bem, pode haver acordos pontuais para aprovarem o orçamento, para aprovarem alguns investimentos, mas também pode haver uma coisa que eu acho que é o que vai suceder aqui. Eu acho que a CDU vai governar em minoria e vai partir do princípio do que é a sensatez política, considerando a abstenção de algum dos vereadores. Ou seja, temos 7 vereadores, basta que um vereador da oposição se abstenha e temos 3 vereadores da CDU a votar a favor, o orçamento, e 3 vereadores da oposição a votar contra, e uma abstenção. Em caso de empate, prevalece o voto de qualidade do Presidente. E eu tenho a certeza absoluta que neste cenário que nós aqui temos, vai haver sempre alguma força política, com acordo ou sem acordo, que se vai abster para viabilizar a governação. O que é que pode resultar da não aprovação do orçamento? É possível, claramente que é. Eu lembro-me, Oeiras, por exemplo, governou uma série de tempo por duodécimos, até conseguirem chegar a acordo com algo. O natural é chegar-se a um acordo com alguma força política, seja através da atribuição à força política da oposição, seja através da atribuição de alguns pelouros a um dos vereadores ou acordos pontuais que podem passar pela abstenção ou pela aprovação. Isto estamos a falar da Câmara Municipal.
o Presidente continua, em minoria, sem precisar do apoio de ninguém da oposição, continua a representar o município, a dirigir os serviços municipais, a assinar despachos e licenças, a gerir o orçamento corrente dentro dos limites aprovados, que é a tal gestão por duodécimos, que é o orçamento que existir aprovado, neste caso até seria do PS, é dividido por 12 e é gerido desta forma. Pode distribuir pelouros entre os seus vereadores ou entre os outros que ele entender e continua a despachar os assuntos de gestão corrente. O que é que não pode fazer? E aqui é que é importante. Não pode orçamento, grandes opções do plano, taxas e tarifas municipais, o IMI, o IRS, não pode alterar nada. Os contratos e as concessões nas empreitadas, a partir de um certo valor, dos valores mais altos. O PDM, planos de pormenor, aquisição e venda de património municipal, criação de empresas municipais, não pode contrair empréstimos de média e longa duração e também não pode nomear representantes do município para empresas ou associações. Portanto, a sua ação política fica claramente amputada se não conseguir. Ele não tem que ter maioria, mas se não conseguir, pelo menos que alguém se abstenha para eu poder aprovar estas coisas. Isto é complicado, se for este o cenário. Agora, eu francamente não acredito todo que isso suceda. Se isso suceder, isto é uma leitura política que vou fazer que vale aquilo que vale. Vale por ser a minha opinião apenas. Se isso suceder, eu francamente acho que será assim. Olhando para as três possibilidades, CDU com o MAIS, CDU com o PS e CDU com o PSD. Acho que aquilo que terá a menor possibilidade de haver aqui o acordo será com o PSD. Por uma questão até de ideologia política. Parece mais ou menos natural. E depois ainda podemos analisar que é uma questão, que é outra questão, que é a questão das propostas que cada um fez, se calhar aproxima-os mais do que os afasta à ideologia. Mas isso é outra questão. A coligação natural que podia resultar daqui é aquela que o Filipe diz. CDU e o PS não se coligar, mas pelo menos viabilizar, ter um acordo para não votar contra. E depois isto às vezes faz assim, se todos votarem contra, eu abstenho. Se alguém se abstiver, eu voto contra. Isto funciona assim, funciona um pouco assim. E para mim parece-me que a coligação mais natural poderá ser a CDU-PS. Parece-me a mim, pelo menos, mesmo que não atribua pelouros, numa perspectiva de poderem viabilizar a governação. Porque há aqui uma questão também importante, que é, se o Presidente da Câmara Municipal de Sines, CDU, apresentar o orçamento, ou apresentar um investimento, ou aquilo que é importante, e não for aprovado pela maioria, a maioria também tem aqui a responsabilidade de não estar a viabilizar a governação local. Porque isto, no limite, pode levar a novas eleições. No limite, já sucedeu. Se for uma grande cidade, é natural que seja mais rápido. Numa cidade pequena, só ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não se conseguir, normalmente ao fim do segundo ano, pode suceder haver eleições intercalares para encontrar uma solução governativa. Portanto, e eu penso que isso não vai ser. Agora, há aqui uma questão, é por isso que estas eleições em Sines são particularmente ricas e interessantes. Desde logo há aqui um movimento. É um movimento que não tem, como quase todos os movimentos, não tem uma ideologia muito marcada. A percepção clara que se tem é que o movimento é tendencialmente de esquerda. É aquilo que parece, pelas pessoas que lá estão. Se me perguntarem, e pelas propostas, pelas soluções apresentadas, eu não lhe consigo classificar. Não consigo dizer se é de esquerda, se é de direita, eu tenho alguma dificuldade, e ainda bem que assim essa é um bocado a gênese dos movimentos de cidadãos. Agora, o que é que pode aqui suceder? Pode haver, eu vou ser sincero, se eu governasse uma Câmara Municipal, ou se dependesse de mim esta decisão, eu olharia com muito bons olhos uma coligação com o movimento. Por uma razão muito simples. É que um movimento é muito mais absorvível pelo partido que governa do que é qualquer outro partido. Ou seja, a CDU fazer coligação com o PS ou com o PSD, sabe que daqui a 4 anos forçosamente continuarão a ser adversários e que forçosamente irão a eleições como adversários políticos. O movimento, seja ele qual for, é tendencialmente mais facilmente absorvido pela força que governa. Isto pode ser tentador para os dois lados. Pode ser tentador para o movimento, se também tiver essa pretensão de vir a ser poder, seja através da CDU ou autonomamente, e pode ser interessante para a CDU porque elimina ali um adversário e logo o seu principal adversário, o que lhe permitia olhar para daqui a 4 anos com uma larga maioria, que ainda assim eu acho que se a governação for minimamente razoável, a CDU daqui a 4 anos terá a maioria,
é a prática e o que é comum é isto suceder. Portanto, estas são as configurações que se podem adivinhar para a Câmara Municipal de Sines. Para a Assembleia é muito mais complexo e já falamos a seguir. Quero aproveitar só também para comentar, venho comentar a questão das eleições e aproveito para comentar os comentários do Brás. Exatamente. Só dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, dizer que por este Alentejo fora e no passado, a CDU sempre gostou muito de fazer coligações com o PSD. E há vários exemplos, e até em Sines já houve coligações com o PSD no passado. Se foi uma mais-valia para o PSD, isso deixo para o PSD analisar isso. E em Santiago também. Aliás, foi no tempo do Vítor Proença, que não tinha maioria, e o Dr. Campos foi vereador e tinha pelouros na Câmara de Santiago. Mas também é importante, e percebo aquilo que o Brás diz, porque, como em todos os partidos, há CDUs e CDUs, há PSDs e PSDs, e há PS e há PS, né? Há com uns que se consegue e há outros que com outros não se consegue. Né? Exatamente. Por isso, isto também é muitas pessoas e às vezes menos o partido. Era para deixar esse dado. E em relação ao movimento, também deixar outro dado. Aquilo que eu acho é que o movimento mais é constituído por pessoas de esquerda e do centro-direita. E eu até arrisco a dizer que está empatado. É só uma nota. Também só para chatear aqui o cara na brincadeira. Por isso acho que está dividido entre a esquerda e o centro de direita. Por isso acho que, pronto, em relação à Câmara, mais ou menos temos dito. Em relação à Assembleia Municipal, os resultados, a CDU tem 2.386 votos, muito menos votos para a Assembleia do que para a Câmara, e tem 7 deputados. O Movimento Mais tem 2.009 votos com 6 deputados. O PS tem 1.301 com 4 deputados. O PSD com 952 votos com 3 deputados e o Chega com 536 votos com 1 deputado, e está tudo em aberto nesta questão da Assembleia, porque é importante esclarecer uma coisa, e que isto porque muitas pessoas não sabem e têm algumas dúvidas. Nós votamos e o Brás, penso que na noite eleitoral falou nisto, nós votamos nos deputados. As pessoas dizem, tal pessoa ou tal partido ganhou a Assembleia Municipal. Não, meteu mais deputados. O Presidente da Assembleia Municipal vai ser eleito, e a mesa, na próxima Assembleia Municipal. E em relação a isso, está tudo em aberto, mas deixo aqui o Brás começar com essa análise. Ainda só para fechar o assunto da Câmara Municipal, eu acho que até nisto, isto é uma opinião pessoal, mas acho que até nisto tivemos sorte, porque o elenco do executivo que sai da noite eleitoral requer aqui alguma habilidade e algum tato político, que eu acho que todos os candidatos, salvo Beijinho, é aquilo que terá mais, até pela sua experiência política. A governação destes 4 anos pode ser muito fácil, se obtiverem esse acordo com esse acordo de governação, atribuído pelouros ou não, ou pode-se complicar muito. E pode-se complicar, na minha opinião, não tanto na Câmara Municipal, que eu acho que na Câmara Municipal estão condenados a entender-se. Eu tenho muita dificuldade em olhar para pessoas, por exemplo, como é o caso da vereadora Filipa Varia, que tem 12 anos de governação, chegar ali e não se abster no orçamento ou não se abster no investimento, particularmente nos investimentos, para viabilizar a sua execução. Tem dificuldade, há aqui alguma sensatez política aqui nestas decisões, e toda a oposição sabe, o Mais sabe isso, também lá tem, nomeadamente a Carmen Francisco, é uma política experiente, sabem o custo ou o ónus que tem não viabilizar estas soluções, como é que a população entende. Por exemplo, que não se faz um investimento em habitação porque a oposição se juntou toda e votou contra. Não entendem. Isto é muito difícil. Não, entendem o que é que isto significa. Isto depois repercute nas urnas daqui a 4 anos ou até antes, se tivéssemos essa infelicidade. Portanto, eu penso que aqui as coisas por aqui. Agora, a Assembleia Municipal há aqui um detalhe. Aquilo que sucede na Câmara Municipal,
e aquilo que há pouco vimos que tem que ser aprovado na Câmara Municipal, depois vem à Assembleia Municipal, seja o orçamento, seja a alteração ao PDM, seja os planos de pormenor, seja os investimentos, vem à Assembleia Municipal, em que voltamos a confrontar com este facto de não haver uma maioria clara, como se sempre tem tido, e que permita viabilizar este processo. E aqui é mais complicado, como o Filipe disse, portanto, a Assembleia Municipal funciona de forma distinta. A Assembleia Municipal são eleitos pela população, portanto, no dia em que fomos votar, e elegemos 21 elementos, no caso de Sines, tem a ver com o número de eleitores, no caso de Sines elegemos 21 elementos, a estes 21 elementos acrescem os 2 presidentes de junta de freguesia, que são membros da Assembleia Municipal por inerência do cargo, portanto temos 23 pessoas, 23 elementos. Estes 23 elementos é que vão escolher quem é o presidente da Assembleia e quem é que constitui a mesa da... Ou seja, não é um partido Municipal. vencedor. Portanto, eles é que vão... Não, quer dizer, há um partido mais votado que esses votos depois pelo método onde resultam em eleitos e depois todos estes eleitos é que escolhem o presidente. O presidente, no limite, poderia ser o menos votado destes 21 elementos. Poderia ser o quinto ou sexto de uma lista. Nada impede. Naquele dia, naquela noite, vai-se votar das pessoas que foram eleitas, dos 21, os presidentes de junta não podem ser eleitos, dos 21 elementos, vamos escolher. E aqui sim, aqui há acordos prévios entre os partidos, quando não há maioria, dizem, olha, vamos todos votar neste, eu fico com a mesa, tu ficas és o secretário da mesa, ou daqui a 2 anos trocamos, pronto. Se me disserem assim, politicamente é muito relevante ser presidente da Assembleia Municipal, ou seja, não é. Em termos práticos não é. É no sentido político, sim, no sentido prático não, porque o que resulta, eu posso ter a mesa da Assembleia, posso ser o presidente da mesa da Assembleia, posso ter ao meu lado os outros membros da Assembleia ser do meu partido, mas se as pessoas que vão votar não votarem maioritariamente naquilo que eu levo lá proposto pela Câmara Municipal, portanto, o que interessa na Assembleia Municipal é ter maioria, mais do que ter a mesa ou ter o presidente, é ter a maioria. O que é que resultou desta noite eleitoral? Portanto, nós estamos a falar de 21 elementos, mais o presidente, perdão, mais o presidente eleito para a Junta de Freguesia de Sines e mais o presidente eleito para a Junta de Freguesia do Porto Covo. Portanto, dos 23, portanto, dos votos resultou, a CDU tem 7 eleitos diretos, mais um presidente da Junta de Freguesia de Sines, a Sílvia, o Mais tem 6 eleitos, o PS tem 4 eleitos, mais o presidente da Junta de Porto Covo, a AD tem 3 eleitos, e a gente está sempre a falar PSD, e não é PSD, é a AD. Sim, sim. E o Chega tem um eleito. Portanto, configurações possíveis. A CDU com o Mais portanto, reparem, para termos maioria em 23, temos de ter pelo menos 12. A CDU com o Mais tem 14, uma coligação possível. E aqui a coligação às vezes não tem que ser tão formal, chegam lá e votam, e até podem votar nas coisas essenciais e não votarem em outras, ou até se podem combinar e vamos votar o orçamento desde que incluam, enfim, é tudo possível. A CDU com o PS é outra possibilidade, 13. A CDU com a AD e com o Chega, 12. E aliás, eu estou só a falar em possibilidades matemáticas, eu não estou a ver esta coligação, este acordo de governação na Assembleia ser possível. O Mais com o PS e com a AD, 14, e o Mais com o PS e com o Chega, 12. Se me perguntarem qual é a minha opinião, eu acho que a CDU vai fazer um acordo com o PS previamente para na Assembleia viabilizarem aquilo que é essencial à governação. Esta é a minha opinião. Ainda assim, mantenho aquilo que disse há pouco, que é muito apetecível. Se eu fosse da CDU, achava muito apetecível fazer acordos, nomeadamente com o movimento. Achava muito apetecível, porque se fosse eu governar, daqui a 4 anos o movimento dificilmente existiria. É a minha opinião. E a política é isto também. É a minha opinião. Portanto, pronto, daqui da Assembleia, o que tenho para vos dizer, atenção a esta questão da Assembleia, as pessoas por vezes, como nós estamos habituados em Sines, em que temos tido sempre maiorias, houve uma altura que não, quando foi aquela questão CDU com o sim do Manuel Coelho, houve uma altura que não, mas e eu lembro que o PS eu lembro que o PS viabilizou várias vezes propostas, portanto uniu a oposição. O que é fundamental aqui é que nós, o cidadão que não liga muito a isto, finalmente vai perceber a importância da Assembleia, porque a Assembleia desta vez vai ter um poder muito efetivo, que é, podem ser aprovadas coisas determinantes para o futuro e para a governação local na Câmara Municipal e chegar à Assembleia e não ser. E depois aqui, só para finalizar, aqui ainda vamos dificultar mais o processo, que é, podemos ter um acordo
de viabilização na Câmara Municipal de Sines, vamos supor, entre a CDU e o PS, e depois chegarmos à Assembleia e haver um acordo entre o PS e o MAIS, que é distinto do que está na Câmara Municipal, que poderá ou não viabilizar o que vem da Câmara. São cenários possíveis, não são muito normais, mas já sucederam noutros sítios e são possíveis. Portanto, há aqui um conjunto de situações, por isso é que eu digo, esta noite eleitoral, a votação da noite eleitoral foi só o início do que vinha aí. Até porque a tomada de posse vai ser dia 3 de novembro, Dia 3. antes são os presidentes das juntas para já estarem possados na altura do dia 3 de novembro. Filipe, a opinião aí sobre a Assembleia? Muito rapidamente em relação à Assembleia, só para dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, a votação da mesa é feita por a entrega pela apresentação de listas. Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer a CDU chegar lá, apresentou a sua lista e mais ninguém apresenta a lista e está o assunto resolvido. Pode acontecer outro cenário, que é a CDU apresenta uma lista e o outro partido qualquer pode apresentar outra lista com o apoio ou não de outros partidos. Isto para dizer o seguinte: podemos ter aqui 2 cenários. Esse cenário que a CDU apresenta a lista e está resolvido, ou o outro cenário que é possível de outro partido ou movimento apresentar uma lista sozinho ou acompanhado, e a oposição se juntar e eleger a mesa. E temos aqui outra questão que pode ser curiosa, que é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Politicamente pode ser interessante colocar a Presidente da Assembleia outra pessoa, que não a CDU, e não haver acordo para rigorosamente coisa nenhuma a seguir, e já aconteceu. É? Nós já tivemos presidentes da Assembleia Municipal, nomeadamente o José Luís Batalha, que foi presidente da Assembleia Municipal, e não houve acordo nenhum depois a seguir para outras coisas. Havia conversas, não é? Mas naquela noite, naquele dia, a maioria entendeu que era ele que ia para presidente da Assembleia e foi. Pronto, e a seguir depois cada ou cada partido seguiu o seu caminho. Por isso pode ser interessante, e também reforço a ideia do Brás, que para a Câmara pode haver aqui combinarem uma aproximação entre a CDU e o PS, e na Assembleia Municipal ou outros, porque também quero dizer que não me choca e até acho normal de haver aqui uma aproximação da CDU com o PSD, porque eu já disse, há em muitos municípios do Alentejo onde a CDU não foi maioria, o PSD é que fez essa maioria com a CDU. Aconteceu em muitos sítios. Mas normalmente também acontece isto quando o PS é a alternativa forte, e aí há uma razão política para se coligar ao PSD e não ao PS. Neste caso, as coisas agora estão aqui um pouco invertidas, então, né? Porque o PS está mais fragilizado do ponto de vista político até do que o próprio PSD-CDS, que nestas eleições sai reforçado e sai com uma dinâmica e com uma perspectiva de futuro muito maior que aquela que é do Partido Socialista atualmente. Isto contudo, e tem que ser justo, o Partido Socialista, entretanto, não é? Pode-se organizar e pode aparecer pessoas dentro do Partido Socialista que até normalmente não participam, não é? E criarem e reorganizarem o partido, e o partido voltar a ser forte, independentemente que para já não parece que isso aconteça. Temos o caso, por exemplo, da CDU, que foi fortíssima há uns anos atrás. Exatamente. E que reapareceu, digamos, agora em força, não é? Exato. Digamos que o Álvaro Beijinha apareceu. Sim. A CDU não muito, mas é um bom exemplo. A CDU, quando perde a Câmara de Sines, tiveram e continuaram com grandes dificuldades estes anos todos na apresentar candidatos, ter algum trabalho político, até com alguma qualidade na Assembleia Municipal e nos vários órgãos. Qualidade no sentido que é preciso trabalhar politicamente, é preciso aprofundar às vezes mais temas, é preciso estudar algumas questões e não desfazendo das pessoas, mas uns por falta de conhecimento, outros até por falta de disponibilidade, porque às vezes é preciso disponibilidade para estas coisas, e principalmente
para a Assembleia, principalmente para a Assembleia e para a Câmara também, e o Brás, por exemplo, sabe isso. Ser vereador na Câmara sem pelouros é bonito, mas a pessoa tira do seu tempo, e se for para estudar os dossiês e para ter ali uma participação mais ativa, Não foi, desculpa interromper, às vezes não é fácil. Ainda tem uma particularidade, poucas pessoas aqui em Sines têm essa experiência, que é ser vereador da oposição sem pelouros num partido é totalmente distinto de ser vereador da oposição através do movimento. São coisas, o apoio, o acesso à informação, é totalmente distinto. Portanto, é muito, muito difícil atravessar 4 anos sendo vereador da oposição através do movimento. E uma coisa é fazê-lo com um horizonte eleitoral, com uma janela eleitoral a 4 anos, uma janela de mudança eleitoral, como foi este mandato, havia aqui a expectativa, o Nuno Mascarenhas não se podia candidatar. Agora, atravessar este deserto, que serão normalmente 12 anos, é o que é normal suceder, pode não suceder, mas é aquilo que estamos habituados, o Presidente da Câmara, num meio relativamente pequeno, no meio pequeno como Sines, desde que faça um trabalho digno e satisfatório, não precisa de fazer um excelente trabalho, precisa de ser satisfatório, faz 12 anos. Aliás, tivemos o PS, eu quase que arriscaria a dizer que o PS é o melhor exemplo que se faz 12 anos, que foi o que sucedeu agora. Portanto, e ser do movimento, sem haver esta perspectiva realista de vou esperar 4 anos porque há aqui uma possibilidade de podermos ganhar, é muito complicado para o movimento de fazê-lo. E vimos isso com o Sim, foi a experiência anterior que tivemos. Bem, a conversa é boa, o tempo passa depressa, pedi-vos para fazer aqui um remate final a este programa então, que estreou hoje. Se calhar, rapidamente aí sobre a Assembleia de Freguesia, que não falamos, ou falamos para a semana? Falamos para a semana, o cenário é mais ou menos igual, portanto não há maioria, há ali várias conjugações possíveis. Sendo que na Assembleia de Freguesia de Sines, obrigatoriamente têm que fazer um acordo, não é? Sim. Porque a CDU não tem elementos suficientes para o Executivo. Mas, Filipe Raposo, ele tem ali uma sugestão para fazer, mas Brás, podias finalizar aí a tua parte. O que é que eu vos quero dizer? Que sobre o que resulta desta noite eleitoral, eu acho que o que tem que haver aqui, e haverá seguramente, eu estou muito otimista relativamente a este processo, isto tem que haver adultos na sala. Vai obrigar, isto é inevitável, quer dizer, a gente não pode aqui, isto é um cenário que estamos aqui a falar, mas pode acontecer, isto pode, nós daqui a alguns meses vamos ter um orçamento e pode não ser aprovado simplesmente, não é? Isto pode acontecer e temos o PDM em revisão há não sei quantos anos, que eu acho que agora sim há de ser aí resolvido, e depois pode não ser aprovado, e temos planos de pormenor, e temos esta questão da habitação que é premente e tem que começar a ser solucionada imediatamente, há a haver soluções muito concretas, provavelmente há candidaturas a fundos comunitários, há investimentos para aprovar, há financiamentos para aprovar, quer dizer, não podemos, a última coisa que Sines precisava era depois deste marasmo de 12 anos que se refletiu nas urnas o resultado eleitoral, agora caímos aqui numa solução governativa de minoria e sem haver aquilo. Eu não creio, até porque a oposição não saiu assim, não há nenhum partido, como o Filipe diz, não há nenhum dos partidos que tenha sido assim tão fortalecido ao ponto de arriscar e inviabilizar a governação para ter daí dividendos. Eu acho que qualquer um dos partidos, dos movimentos, das forças políticas da oposição não tem força suficiente para poder arriscar essa solução de forma a que a população entenda isso. Portanto, vai sair daqui uma solução forçosamente, tanto na Assembleia como na Câmara Municipal. Vamos deixar agora um momento filosófico para o Filipe Raposo. Então, tenho aqui três pontos para terminar. Um deles é a minha sugestão de leitura desta semana, é o livro O Hospital de Alfaces, do Pedro Chagas Freitas, que por acaso tivemos o privilégio de, a semana passada, esteve em Sines a apresentar o livro e numa palestra. Muito rapidamente, este livro surge de o filho do Pedro, o Benjamin, tem uma doença rara e esteve no hospital, e isso levou o Pedro a escrever este livro. Este livro é sobre 3 gerações, o avô, o pai e o filho, em que ele tornou a dor em amor, em que
tornou as suas fraquezas naquilo que é, na reflexão daquilo que é mais importante na vida. Eu diria que é importante comprar, não é? Para perceber, mas fica a dica que é, acima de tudo, um livro inspirador e que nos faz refletir aquilo que nós somos e a importância às vezes dos pequenos gestos e aquilo que realmente às vezes é importante na vida. E o Pedro passou algum tempo significativo no hospital e que transformou naturalmente o medo, as suas fraquezas, naquilo que era importante, que era na luta pela vida do seu filho e por aquilo que é mais importante na vida, que é muitas vezes é a proximidade, o amor, os pequenos gestos, como um abraço. E às vezes deixamos para amanhã, mas amanhã já não é possível, e ele teve esta luta, digamos assim, com a doença do filho e interna também, né? De às vezes percebermos que podemos querer fazer muita coisa, mas não está ao nosso alcance, porque a nossa fraqueza não nos permite nada mais do que transformar essa fraqueza num amor. Depois, um ponto positivo para esta semana é uma boa notícia para Sines, que é o anúncio que o ministro Miguel Pinto Luz anunciou na sua página e também saiu nas notícias, que é a parceria entre a Star Campus e outras entidades, em que vão tornar Portugal como referência tecnológica internacional. E essa referência vai ser anunciada, que é um projeto de infraestruturas que se vai realizar em Sines em relação à inteligência artificial. E isso é importante, naturalmente, é um ponto importante para Sines. Para terminar, 2 pontos. Quarta-feira estamos cá com um convidado especial e muito... E vai ser muito, podemos anunciar, está combinado. O nosso convidado especial da próxima quarta-feira é o nosso próximo presidente da Câmara Municipal de Sines, o Álvaro Beginha, que naturalmente vai ser um gosto tê-lo connosco. Para terminar muito rapidamente, termino com José Saramago, onde o José Saramago diz: toda a gente fala de direitos humanos e ninguém de deveres. Talvez fosse uma boa ideia inventar um dia dos deveres humanos. Assim termino. Até quarta. Muito obrigado, com José Saramago. Obrigada a todos os que estiveram desse lado. Foi a estreia do programa, ainda sem nome, mas que em breve terá nome. Tem nome. Portanto, como é que se chama? O Brás deu uma sugestão. Eu dei várias, mas não dava, mas a dele dá. Ele pode dizer. O nome do programa? A sugestão que deste para o programa. Política com fatos. Mas estes factos têm 2 versões. Tem uma dualidade, são factos de acontecimentos e são fatos de vestir. Pronto, obrigado aos dois, Filipe Raposo e António Braz, e até quarta-feira. Aos ouvintes da Rádio Sines, um excelente resto de dia e, é claro, fique connosco.